Eu me vinguei da minha sogra da forma mais desumana que existe, porque quando minha mãe faleceu, ela estava fazendo cabelo. No final do ano passado, a minha mãe saiu às vésperas de Natal pra comprar uma roupa pra minha irmã. Eu já era casada e não morava na mesma cidade que ela. Como era véspera de Natal, os ônibus e vans naquela cidade que minha mãe morava estavam limitados. O vizinho passou e a minha mãe pegou uma carona com ele. O carro que a minha mãe estava, que ela pegou carona, colidiu com outro carro no meio do caminho. O vizinho, que era motorista, foi de arrasta na hora. A minha mãe saiu bem, andando, só tava sentindo um pouco de dor no corpo e alguns arranhões no braço e na cabeça. Ela foi levada até o hospital, fizeram alguns exames simples, liberaram ela pra casa. Depois da liberação, ela foi até a loja, comprou o que ela tinha que comprar e voltou pra casa de ônibus. Nisso, ela me ligou. Eu tinha acabado de ganhar neném e eu tinha chegado em casa naquele dia. Ela me ligou toda feliz, falando que tinha comprado um presente lindo pro meu bebê na cidade. Que o combinado seria que no dia seguinte ela estaria na minha casa, juntamente com a minha irmã e o meu pai, pra passar as festas de final de ano. Isso não aconteceu, porque quando a minha mãe acordou de manhã, ela acordou com muita dor de cabeça. Tanta dor de cabeça que ela não aguentava se manter de pé. Minha avó acompanhou ela até o hospital mais próximo. Quando eles falaram do acidente, que tinha tido no dia anterior, resolveram fazer uns exames mais avançados. Foi constatado que a minha mãe estava tendo uma hemorragia. E se o hospital no dia anterior tivesse feito os exames corretos, teria sido detectado. Mas como ela estava bem andando, acharam que não era preciso, então não fizeram. O pior não foi isso. O pior é que quando a minha mãe soube que ela ia ser levada às pressas para a mesa de cirurgia, ela disse que precisava muito falar comigo. Tinha acabado de ganhar neném. Fazia um dia que eu estava em casa. Eu morava na roça, no interior, um pouco longe. Não tinha Uber, não tinha ônibus. Pegar um ônibus tinha que andar mais de 20, 25 minutos a pé. Dependia do meu marido e do carro. A minha avó me ligou, dizendo, olha, sua mãe, aconteceu isso, aquilo, eu não quero te deixar preocupada, mas é porque ela disse que é pra você vir pra cá, porque ela precisa falar com você. Eu falando que eu não tinha como, que meu marido tava em casa, e minha avó começou a dizer que era muito urgente, que eu precisava ir. Então eu liguei pro meu marido e perguntei onde ele estava. Ele disse que tinha acabado de sair do serviço e que ele tava na porta do salão esperando a mãe dele terminar a progressiva que ela tava fazendo pra trazer ela pra casa. Eu perguntei quanto tempo levaria e ele disse que uns 20, 30 minutos, que foi o que a mãe dele disse. Então eu liguei pra minha sogra. Ela não atendeu o telefone. Eu comecei a mandar várias mensagens e falando pra ela, com toda a educação, sogra, eu não quero te atrapalhar, mas quanto tempo você leva pra fazer seu cabelo? Contei toda a situação que aconteceu com a minha mãe. Eu dependia muito do carro pra chegar até o hospital. E também dependia que a senhora ficasse com o bebê pra eu poder sair. Ela visualizou a mensagem, ouviu todos os áudios e não respondeu. Então eu comecei a ligar pro meu marido, pedi que ele viesse pra casa. Depois ele voltava pra buscar a mãe dele. Ele disse que a chave do carro estava com a mãe dele, porque o carro era dela. De fato era dela mesmo. Ele só dirigia. Como a gente morava junto no sítio, a gente sempre usava o carro dela e ela nunca se importou com isso. A minha sogra nunca foi com a minha cara. Era nítido de se perceber, de se ver. Ela também nunca me maltratou. E eu também nunca maltratei ela. A gente se tratava com respeito. Quando eu liguei pro meu marido, ele falou que não dava pra ir porque a chave tava na bolsa da mãe dele e que ele tava numa lojinha de conveniência na frente do salão. Eu falei pra ele ir até lá e pedir a chave. E a minha sogra simplesmente disse que não ia dar a chave pra ele, que era pra ele esperar, que era 20, 30 minutos. Eu mandei outra mensagem, falando do quão necessário eu precisava, do quão emergencial era. Ela visualizou tudo, mas não respondeu. Minha sogra foi chegar 5 horas depois. Só que 4 horas depois do acontecido, minha avó me ligou, dizendo que a minha mãe faleceu na mesa de cirurgia. Ela me ligou desesperada, sem saber o que fazer. Já era uma senhora também. Então, naquele momento, eu decidi que a minha sogra ia me pagar caro. E não ia ser com gritos e nem discussão. Então, eu comecei a armar meu plano de vingança. Foi muito desumano o que eu fiz, eu sei. Mas eu também não me arrependo. Comenta pra parte 2.